Boa tarde, sétimo ano. Aqui é o professor Humberto Júnior, professor de ciências. E vamos mais uma continuação da aula passada, né? Mais uma vez gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Evitar estar com a televisão ligada, estar olhando o celular. Só prestem atenção na aula para poder absorverem o assunto da melhor forma, certo? Então vamos lá. Na aula passada, falamos muito sobre o desenvolvimento sustentável, produção de energia, né? Então, isso aqui é uma continuação. Vamos só revisar um pouco do que vimos na aula passada sobre desenvolvimento sustentável. É você utilizar os recursos da natureza, porém sem prejudicar. Porque a gente tem que pensar não só na gente, mas nas gerações futuras, nos filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, né? Que eles também vão morar aqui no nosso planeta e a gente tem que deixar um local agradável, um planeta que esteja em condições para que eles possam viver, assim como nós estamos vivendo. Aí eu pergunto para vocês, será se nós hoje estamos cuidando, né, o ser humano em geral está cuidando do planeta como deveria? Com certeza não, né? A gente falamos lá na aula passada, os problemas que o mundo enfrenta de muitos e muitos anos, vem enfrentando, né? E os governos, as ONGs, as organizações, eles sempre estão procurando um meio para poder melhorar a qualidade de vida, tanto dos seres humanos, como também melhorar o planeta, evitar que o planeta ele fique inabitável durante no futuro. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre essa parte do desenvolvimento sustentável, o que é que a gente pode fazer, né, para evitar isso. E a base a gente saber, deixa eu colocar aqui nosso marca-texto, botar um marca-texto hoje em vermelho, né? Então, para a gente evitar que o mundo não entre se torne um local inabitável, a gente tem que garantir a preservação ambiental. Mas professor, o que é isso? O que é que a gente entende como preservação ambiental? Preservação ambiental é o que? A gente preservar o nosso ambiente utilizando métodos do desenvolvimento sustentável. Lembra que eu falei para vocês que os índios eles sempre utilizaram o desenvolvimento sustentável, ou seja, eles utilizam recurso da natureza, porém, né, sem prejudicá-la. Então, né, nas últimas décadas tem se falado muito da temática da preservação ambiental, ou seja, utilizando o conceito como desenvolvimento sustentável. Está sendo discutido pela sociedade civil, pelas ONGs, né, organizações não governamentais, os representantes governamentais, né? Será finalmente o homem começa a perceber que faz parte do meio em que vive? Será que o homem começa a perceber, né, que parte do fio da teia da vida está pedindo socorro? Então, o que é que a gente pode fazer? Essa é a pauta da aula de hoje. E antes da gente saber o que é que a gente deve fazer, como é que a gente pode contribuir, a gente tem que saber um pouquinho o que é meio ambiente, né? Meio ambiente ele está de acordo com a lei. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica. Ou seja, todo local onde os seres vivos vivem, inclusive a gente. O meio ambiente ele é classificado em ambiente natural, em ambiente cultural, bem fácil essa parte, viu gente? E ambiente artificial. Professor, qual a diferença de cada um deles? O ambiente natural é constituído pela biosfera, pelo solo, pela água, pelo ar atmosférico, a fauna, a flora, os animais e os vegetais. É onde se dá a relação entre um e outro em equilíbrio, né? Já o ambiente cultural é o que? É o integrado pelo patrimônio artístico, histórico e turístico, ou seja, tudo aquilo que é feito pelo homem, né? Uma igreja, um museu, tudo aquilo ali é um ambiente cultural, ou seja, algo que foi construído para durar, tá bom? E o ambiente artificial, esse aqui é o mais fácil de todos. O ambiente artificial é o espaço urbano, é a cidade que foi construída pelos seres humanos, por nós, né? Tudo que a gente modifica o meio para poder sobreviver, para poder viver naquele local e se torna uma cidade, ali é um ambiente artificial. As ruas, a praça, aquela praça que a gente vê em Pilar, né? A calçada, os prédios, tudo ali é um ambiente artificial. Então, o ambiente ele é classificado como natural, cultural
e o que? Um ambiente artificial. Essa é fácil, né, gente? Então vamos para a próxima. Claro, né? Lembra que eu falei na aula passada que nós temos um problema que o ser humano está poluindo muito. E isso interfere no meio ambiente, nos três tipos de meio ambiente, na qualidade de vida, né? A gente tem que ter uma boa qualidade de vida. E para a gente ter uma boa qualidade de vida, a gente tem que viver num ambiente agradável, o que não está acontecendo, né? Hoje o planeta está sofrendo vários impactos decorrente ao uso impensado de recursos naturais. Ou seja, o ser humano está utilizando cada vez mais recursos da natureza que ela não está conseguindo repor. Ou seja, a gente está poluindo o local onde a gente vive. E quando a gente polui, a qualidade de vida da gente aumenta ou diminui? Obviamente diminui, né? Se a gente não tem um ambiente agradável. E, professor, a poluição ambiental ela afeta como? O que é que acontece com o planeta? É o que a gente está vendo hoje. Olha, enchentes, ilhas de calor locais onde faz muito calor, né? Tem épocas do ano que a gente vê, né? Até em Pilar mesmo, Juazeiro Petrolina faz bastante calor. Existe um fenômeno chamado de inversão térmica, e essas partes todas vão ser explicadas no próximo capítulo, tá, gente? Chuvas ácidas, aquecimento global, a Terra está esquentando cada vez mais, desertificação, assoreamento dos rios, né? Escassez de água potável. Então, tudo isso aí afeta a qualidade de vida de todos os seres vivos, principalmente da gente, principalmente de nós seres humanos, tá certo? E como eu disse, né, qualidade de vida é a gente estar bem, né? A gente estar feliz em um meio ambiente que oferece é, coisas agradáveis, né? Então, qualidade de vida, ele mede a condição de vida do ser humano em conjunto às condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos e sociedade. Aí eu pergunto para vocês, será se uma pessoa vivendo num local poluído, num local com água contaminada, ela tem uma boa qualidade de vida? Com certeza não, né? Interferência na qualidade de vida. O primeiro aqui vamos falar sobre as enchentes. A gente vê muito aí, né, na televisão, várias cidades, inclusive aqui do Brasil, quando chove bastante, tem o que? Tem as enchentes. A gente viu mais ou menos uns 3 meses atrás que Minas Gerais estava passando por enchentes, a água entrando, de esgoto entrando dentro das casas. E isso com certeza afeta a qualidade de vida, porque as pessoas, né, as enchentes trazem o que? O lixo. E com o lixo vem o que? As doenças causadas por vários animais, inclusive roedores, né, que a gente tem uma doença causada pela a urina do rato contaminado, que é um nomezinho chamado de leptospirose, né, uma doença muito perigosa. Ela é causada muitas vezes pelas enchentes, né, porque a urina se mistura, do rato se mistura com a água, e a pessoa está em contato com aquela água ali, ela acaba adoecendo, né? Então aí as enchentes aí eram um dos grandes problemas de várias cidades e ela interfere na qualidade de vida. Próximo, né? Soluções ambientais para diminuir as enchentes. Professor, como é que a gente... deixa eu voltar aqui. Pronto, eu tinha apagado. Vamos voltar para o marca-texto amarelo, que é melhor, né, gente? Pronto. Então, né, como a gente pode diminuir as enchentes e melhorar a qualidade de vida? Gente, isso aqui muitas vezes a gente pode ver assim, não, isso compete ao governo, ao prefeito, ao governador, né? Mas às vezes ações muito simples da gente pode evitar que ocorra enchente, né? Um dos principais problemas da enchente é o despejo de lixo, né? Os lixos que é jogado no meio da rua, né? A gente tem que saber jogar o lixo no lixo. E hoje em dia, né, já temos já a chamada coleta seletiva, que eu vou explicar também lá na frente. Coleta seletiva é o que, professor? E eu acho que eu já expliquei até na sala de aula para vocês. Existem várias é, Existem vários recipientes que eles recebem um determinado tipo de lixo, ou seja, uma lixeira só é para papel, outra lixeira só é para vidro, outra lixeira apenas para plástico, né? Outra lixeira para restos orgânicos de comida, né? Então essa parte aí ela diminui sim, porque o lixo, ao invés de ser jogado todo amontoado na lixeira, ele pode ser separado em partes para que ele não possa ser jogado no meio ambiente quando ele entope esgotos, aí ocorre o que? As enchentes. Então, isso é uma maneira de diminuir, né, a frequência de enchentes no nas cidades.
Outro problema é o aquecimento global. Professor, o que é o aquecimento global? A gente está liberando muitos gases na atmosfera aqui do nosso planeta. Ó. Vamos supor que essa parte aqui seja a nossa atmosfera. E o que é que acontece, professor? O calor do Sol entra na Terra e uma parte ele volta para o espaço. Porém, com a grande quantidade de poluentes, principalmente o gás carbônico na atmosfera, o que é que acontece, professor? O calor do Sol entra na Terra e ele não consegue sair, ele bate na atmosfera e volta novamente para a Terra. E o que é que isso acontece, professor? A Terra esquenta mais do que deveria, né? E o aquecimento global causa, em alguns locais do mundo, ele causa um calor excessivo, e em outros locais do mundo ele causa chuvas em grande quantidade, inundações, outros locais causam tufões, né, furacões. Então, gente, o aquecimento global é um dos principais problemas da atualidade. E como é que a gente pode evitar isso, professor? A gente pode diminuir, né? Como? A gente pode diminuir, evitar o lançamento de gases poluentes na atmosfera. Quem é que mais polui hoje, professor? Que libera esses gases poluentes? Né? As indústrias, os carros, ônibus, né? Veículos que utilizam combustíveis fósseis e a gasolina, né? Eles liberam os gases, principalmente o gás carbônico na atmosfera, que é um dos principais agentes do aquecimento global, né? O causador do aquecimento global. Então, para a gente minimizar, o que a gente o que a gente pode fazer para melhorar ou diminuir, né, professor, o aquecimento global? É o que acontece em muitos países. Muitas pessoas usam, ao invés de carro, bicicletas, né? Alternativas proporcionam a diminuição de veículos na rua. Se a pessoa, ao invés de andar de carro, ela anda de bicicleta, ela vai evitar de estar liberando gases tóxicos, né? Outro ponto importante, né, o controle de queimadas, né, às vezes incêndios que a gente vê em muitos locais, né, tem um controle maior, a gente viu aí no finalzinho do ano passado, né, a mata amazônica, né, sendo queimada. Então todas essas partes aí elas prejudicam, né, o ambiente e contribuem para o aquecimento global, né? Implantação de filtros em chaminés de indústrias. Uma curiosidade bem interessante que eu passei para vocês. Não sei se vocês viram que em muitas partes do mundo o ar está mais limpo. Professor, por que o ar está mais limpo? Tem um local, né, o chamado Monte Everest, né, que muitos locais não conseguiria ver ele das cidades, agora já dá para ver ele é, tranquilamente. Por quê, professor? Porque com a pandemia, o mundo todo em quarentena, muitas empresas, muitos carros deixaram de sair nas ruas, né? Muitas empresas estão fechadas e isso diminuiu a poluição no planeta. E quando diminui a poluição, está dando para ver alguns montes, né? Alguns locais que antes era impossível, né? Só uma curiosidade para vocês verem a importância de evitar o excesso de evitar a poluição no nosso planeta, né? E a poluição da atmosfera ela gera o aquecimento global, tá certo, gente? Outro problema, né, do que o nosso planeta vem sofrendo é o processo chamado de desertificação. Desertificação, gente, é quando o solo ele se torna praticamente um deserto, ele perde todas as suas qualidades, se a pessoa for tentar plantar nele já não é mais possível, então ele perde todos os nutrientes. Professor, e isso pode acontecer até aqui no Brasil, não só pode acontecer, como já acontece em várias partes aqui do Nordeste. Existem locais aqui no Nordeste onde o solo está ficando praticamente deserto. Então, e por que isso acontece? Muitas vezes os agricultores, né, eles utilizam muitos pesticidas, muitos agrotóxicos, que isso prejudica bastante o solo, porque o solo, para plantar nele, ele tem que ser cuidado sempre. E quando não tem esse cuidado, ele vai perdendo os nutrientes, vai perdendo, perdendo, até chegar um momento em que ele não vai conseguir mais sustentar mais nenhuma vida, não vai conseguir mais se colocar algo para germinar, não vai conseguir. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, né, da desertificação, que é muito comum em várias partes do mundo, e inclusive está ocorrendo aqui no Nordeste também. Existem locais aqui no Nordeste que estão se tornando desertos, né? Quem quiser depois pode pesquisar aí no Google
até na parte do Ceará, Maranhão, né, Rio Grande do Norte, tem locais que se tornaram desertos, justamente o que? Pelo uso excessivo do solo. Ou seja, algo que vai contra o desenvolvimento sustentável, tá bom, gente? E para evitar isso, né, utilizar o solo de forma que não agrida, ou seja, utilizar o solo sempre de forma consciente, repondo os nutrientes, trabalhando ele para que ele possa ser utilizado para um novo replantio, né? Outra parte que ocorre muito até aqui no Juazeiro é o assoreamento dos rios. Professor, o que é isso? O acúmulo de matéria orgânica, né, no resíduo de lixo, de esgoto que é jogado nos rios. Ou seja, as pessoas estão jogando tanta substância, tantos resíduos dentro do rio, que ele está ficando cada vez mais raso. Existem partes aqui do Rio São Francisco onde a pessoa pode atravessar de um ponto a outro a pé, o que antigamente não era possível, né? Por quê, professor? As pessoas estão poluindo, estão jogando muito lixo, estão jogando muito areia, está indo para o fundo dos rios. Imagine você ter um recipiente fundo e você vai jogando cada vez mais areia dentro dele. A tendência é que ele aumentar. Então, o assoreamento é a grande quantidade de matéria orgânica que vai junto com as areias, que é jogado diretamente nos rios. E muitos rios hoje eles acabaram secando, né, do Brasil e do mundo por causa do assoreamento, certo? Pronto, vamos aqui entender um pouco esse gráfico aqui. Um dos grandes problemas do mundo é a escassez de água, né? Nosso planeta é formado de 97%, de 70%, desculpa, nosso planeta é formado de 70% de água. Porém, será se toda essa água está disponível para o nosso consumo, professor? Não. 97% dessa água ela está nos oceanos e nos mares, ou seja, ela é salgada, ela é imprópria para consumo. 2%, apenas 3% da água ela está disponível para o nosso consumo, né? Uma chamada uma água potável, né? Porém, agora desses 3%, tire 2% dessa água ela está congelada. Aonde, professor? No Polo Norte, no Polo Sul, em locais frios. E apenas 1% da água do planeta está acessível para todos os seres humanos, né? Imagine aí, 1% da água ela está presente para o nosso consumo. Professor, e onde é que está essa água, toda essa água? Onde é que a gente encontra esse 1%? Nos rios, nas lagoas, nas cachoeiras, nos lagos, né? Então é muito pouca água. E se o ser humano continuar é, poluindo o pouco de água que resta para o nosso consumo, essa água aqui, chamada água potável, ela pode acabar, né? Pô, professor, a água vai acabar do planeta? A água toda não, mas a água potável, sim, a água própria para consumo, ela pode acabar, porque o homem ele está poluindo cada vez mais, né? A gente tem um exemplo em São Paulo, temos o rio Tietê, né? Um dos rios mais poluídos do mundo, né? Onde não existe mais uma água própria para consumo, né? Então temos esse problema aí. Aqui a gente tem o Brasil ele é muito rico porque ele tem muitos rios, né? Tem o Rio Amazonas, temos aqui nossa região, o Rio São Francisco, né? Que uma parte dessa água aí está presente neles, mas em outros locais não, né? Então é um dos grandes problemas da humanidade é a escassez d'água. A gente já tem pouca água e se continuar poluindo, será se os filhos dos nossos filhos vão ter acesso à água potável? Com certeza não. E a gente para aqui, né? Lembra no desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável, resumindo, você utilizar os recursos da natureza sem prejudicá-la, né? De forma que ela possa se recompor ao longo do tempo, né? O desenvolvimento sustentável é uma interação do ecológico, do econômico, né? Que as pessoas dependem, né? Muitas vezes da natureza para sobreviver e social que são das pessoas, né? Quando tudo isso aqui ele é utilizado em equilíbrio, aí sim é um desenvolvimento sustentável. Porém, se eu utilizo mais, se eu penso só mais no econômico do que no ecológico, aí vai ocorrer o que? Um desequilíbrio do ambiente. E professor, você estava falando, né, que a gente pode fazer em casa para melhorar, para evitar muitas vezes a poluição, muitas vezes a degradação do meio ambiente. Como é que a gente já pode começar dentro da nossa casa? A gente pode começar com a reciclagem, né? Reciclagem é que você reutilizar,
produtos que iam jogar fora, iam para o lixo, você pode reutilizar um pouco mais ele, né? E o que não for utilizável pode ser fracionado. Em muitos locais, inclusive até em Pilar, eu tenho certeza que tem locais que eles colocam para separar o lixo, né? E eu separei um vídeo bem interessante que eu vou passar para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, certo? Vamos lá. Você viu as novas lixeiras para a coleta seletiva de lixo que puseram na praça? Uma diz vidro, uma outra papel e na outra plástico. Eu não vi. E para que são? É que a minha mãe comprou umas bolachas para mim e quando fui jogar fora a embalagem, vi essas lixeiras. Será que tem alguma coisa a ver com o que estivemos vendo na aula? Que tarefa tinham para hoje? Tínhamos que ver que coisas jogamos no lixo das nossas casas. E o que foi que vocês descobriram? Na minha casa, jogamos fora restos de comida, papéis que já não servem mais, garrafas de plástico e algumas coisas de vidro. Muito bem, então alguém pode me dizer exatamente o que chamamos de lixo? É tudo aquilo que já não serve mais e que queremos tirar das nossas casas. É claro, agora eu proponho que imaginem o que aconteceria se vocês não pudessem tirar o lixo de dentro das suas casas e tivessem que pensar em como evitar que o lixo se acumulasse e se decompusesse. A minha mãe tem 2 baldes de lixo. Em um deles, ela joga o que sobra das saladas, cascas de ovo e esse tipo de coisa. E quando já tem bastante, enterra no vaso onde tem minhocas. E por que ela faz isso? Porque as minhocas se alimentam dos restos de comida e deixam a terra muito boa para as plantas. Muito bem, isso que você nos conta chama-se reciclar. Isto é, fazer uma coisa que já não serve voltar a ser útil de alguma maneira. O lixo é um dos grandes problemas das cidades. Se pensarmos que em uma cidade vivem milhões de famílias, a quantidade de lixo produzida por dia é muito grande e ele começa a se acumular em diferentes lugares. Por isso é muito importante que parte desses resíduos volte a ser utilizado. Desse modo, a quantidade de lixo será menor. Os restos de plástico ou de vidro, por exemplo, que podem ser fundidos para fazer outros materiais. Um outro processo pode fazer papéis velhos coletados se transformarem em papéis novos. Se todos nós reciclássemos nosso lixo, estaríamos colaborando com o meio ambiente. Isso mesmo. Eu gosto dessa história de reciclar, me deixa muito animado. Então, o que eu posso fazer? Você pode separar o lixo que joga fora, porque não é a mesma coisa reciclar comida, plástico ou vidro, como as lixeiras da praça. Já estou entendendo. Por isso, em uma dizia vidro, na outra dizia plástico e na outra papel. É o primeiro passo para reciclar, separar o lixo. Agora estou me lembrando, essas lixeiras tinham um símbolo. Que símbolo? Umas flechas que formavam um círculo. Sim, esse é o símbolo da reciclagem. É, você usa e volta a usar a coisa, como um ciclo. Ei, inscreva! Pronto, cheguei aqui no livro. Eu estava me despedindo sem passar a atividade. Então pegue o livro aí, a parte da página, faça uma leitura, né? Como sempre. Aí vocês respondam a página 73, 74, 75 e 76. Tá certo, gente? Agora sim, tenham um bom dia, né? Leiam, prestem atenção na aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.